Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre teologia no dia a dia, temas do cotidiano comentados à luz da Bíblia, falando sobre casamento, gravidez, bullying, dinheiro, trabalho e muito mais. Vamos começar com o sentido da vida, uma introdução. Qual que é o sentido da vida? Como posso encontrar propósito, realização e satisfação na vida? Há tantas pessoas que jamais pararam para pensar no sentido da vida. Anos mais tarde, elas olham para trás e se perguntam por que seus relacionamentos não deram certo, por que se sentem tão vazias, mesmo tendo alcançado algum objetivo anteriormente estabelecido. Muitas pessoas gastam boa parte da vida buscando algo que lhes dê significado e sentido. Em nossa sociedade humanística, as pessoas vão atrás de muitos propósitos, pensando que neles encontrarão sentido. Entre eles estão sucesso nos negócios, prosperidade, bons relacionamentos, sexo, entretenimento, fazer o bem aos outros. As pessoas já viram que, mesmo quando atingirem seus propósitos de prosperidade, relacionamentos e prazer, há ainda uma grande lacuna interior, um sentimento de vazio que nada parece preencher. A busca pelo sentido da vida é algo sadio, normal e relevante. Os mais renomados psicólogos do século XX reconheceram isso. Salomão, o autor do livro de Eclesiastes, certo jornalista britânico escreveu, falando francamente: será que antes de morrer eu tenho tempo de descobrir por que nasci? Porque eu preciso saber o porquê do meu nascimento. Porque, é claro, eu não consigo acreditar que foi por acidente e, se não foi, deve haver um significado. Freud disse: as pessoas têm fome de amor. Jung afirmou: as pessoas têm fome de segurança. Adler disse: as pessoas têm fome de significância. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Está lá em João, capítulo 6, versículo 35. Salomão, autor do livro de Eclesiastes, expressa este sentimento quando diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiástico, esse aqui é o que? Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Salomão tinha prosperidade além da medida, sabedoria maior que de qualquer homem de seu tempo ou do nosso. Centenas de mulheres, palácios e jardins que eram a inveja de outros reinos, a melhor comida e o melhor vinho e toda a forma possível de diversão. Lembrando que não foi Salomão o autor do texto, segundo os históricos, estudos bíblicos científicos recentes, mas atribui-se a ele, assim como alguns salmos são atribuídos a Davi, mas não são os verdadeiros autores, assim como não são os autores verdadeiros de maior parte dos escritos bíblicos, São construções posteriores. Uma coisa ou outra foi dos próprios autores, como dos profetas. Mas os livros do Antigo Testamento, em especial os livros do Pentateuco e os livros históricos, boa parte deles não são, e os livros de sabedoria também não são de autoria de quem se diz que foi. Então, ele diz: em dado momento que qualquer coisa que seu coração quisesse, ele buscava. E mesmo assim ele resumiu a vida debaixo do sol como sendo sem significado. Por que existe tal vazio? Porque Deus nos criou para algo além do que nós podemos experimentar aqui e agora. Diz Salomão a respeito de Deus: ele também pôs a eternidade no coração dos homens. Está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Então, qual que é o sentido da vida? O que é a vida? Se nós somos o resultado do acaso cósmico, evolução, então nós somos simplesmente formas de vida biológica que conseguiram alcançar a consciência própria. Nós nos desesperamos com o fato de não haver um propósito maior na vida, além de sobreviver e levar a espécie adiante até que o próximo acidente cósmico eleve a nossa forma de vida a um grau mais alto. Mas nós não somos o resultado de um acidente cósmico. A verdadeira ciência evidencia o fato de que a macroevolução, a transformação de uma espécie em outra, é uma farsa. Como assim uma farsa? A evolução é falsamente chamada ciência quando, na verdade, não é repetível, nem observável e deve ser aceita pela fé tanto quanto a criação. Não é bem assim. Há evidências empíricas, há estudos que mostram esse processo biológico de evolução através da arqueologia mesmo, dos estudos de paleontologia. Aprendendo mais sobre a microbiologia, nós descobrimos que a formação até mesmo das moléculas de proteínas mais simples necessárias para a vida é completamente improvável,
mesmo se fossem dados trilhões de anos para que a combinação correta dos aminoácidos pudesse ocorrer. Nem os registros fósseis dão suporte à teoria da evolução. Como não os registros fósseis? Nas palavras dos próprios evolucionistas, deveria haver múltiplas formas de vida transitórias que simplesmente não foram encontradas. Como não? O que os registros fósseis corroboram é que o capítulo 1 de Gênesis da Bíblia declara: um vasto número de espécies surgiu no mesmo tempo, e essas espécies são, em sua maioria, aquelas que ainda existem. Meu Pai do céu. Os caras não sabem falar de ciência, que eu queria falar de ciência, velho. Nossa Senhora, da preguiça. Mudanças observadas em pássaros e borboletas no século passado. Isso é possível observar até hoje. Eu lembro da minha época, tinha as rolinhas. Hoje praticamente não existem mais rolinhas. Um ciríbito entre pombo, pombo do bando, e uma rolinha que a gente chamava de fuga-pagô. Uma rolinha de rabo branco. Isso é um processo evolutivo que continua. A própria humanidade tem mudado, né? Algumas coisas no nosso corpo elas já são disfuncionais. Os dentes cisos, o apêndice, tem pessoas já nascendo sem isso. Então, mudanças observadas em pássaros ou borboletas no século passado, citadas como apoio à evolução, envolvem mudanças dentro de uma espécie, microevolução. Sim, esse é um tipo de evolução, algo que nem a Bíblia nem os criacionistas argumentam contra. Rick Warren, em seu livro Uma Igreja com Propósitos, escreve que o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. Perguntar a Deus. Como é que Deus vai responder isso? Na Bíblia. De tantos escritos sagrados, de tantos deuses em tantas culturas. Porque o Deus bíblico é o verdadeiro. Vamos dizer que é porque tal. Tem provas, tem milagres em todas as religiões. Tem fenômenos paranormais em praticamente todas elas. É só estudar. Uma coisa que parece que eles têm preguiça de fazer. Duas opções são propostas para se descobrir o sentido da vida. A primeira é a especulação, que evidentemente é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Especular é simplesmente investigar por meio de raciocínio abstrato, fazer conjectura, suposição não baseada em fatos concretos. A especulação procura entender por meio da razão, sem tomar medidas práticas. Mas a melhor alternativa para o significado da vida é a revelação. Deus revela o verdadeiro sentido da vida. Assim, porque coincide o sentido aqui com o sentido de outras tradições religiosas. É um sentido que, de qualquer forma, é o homem que inventou, não Deus. Porque Deus não desceu do céu para falar com a gente, e todos os relatos bíblicos que citam isso não é de fato. Apesar de que Jesus já disse ser o próprio Deus encarnado, aí já é uma outra história. Temos que perguntar ao Criador por que Ele nos fez. Ele não faz nada sem propósito. A Bíblia é uma espécie de manual do proprietário, explicando-nos a origem e o propósito da vida. O lugar mais seguro para encontrarmos a resposta sobre o sentido da vida está no livro do autor da vida, na Bíblia. Também, ao aprendermos mais sobre a simples célula, nós vemos aquilo que Gênesis capítulo 1 sempre declarou, que a vida é resultado de um projetista e criador com incríveis conhecimentos. Tem uma teoria moderna, teológica do design inteligente, que é um pouco mais inteligente que essa aqui, que nega o evolucionismo. A teoria do design inteligente não nega o evolucionismo. Pelo contrário, diz que Deus projetou tudo isso que está acontecendo, inclusive a evolução. A própria Igreja Católica também admite o processo evolutivo e admite também que os 2 primeiros capítulos da Bíblia, do Gênesis, são livros mitológicos, não livros históricos. A partir de Abraão que começa a história do povo de Deus. Antes disso são só mitos, que encontra-se em todas as outras culturas, em todas as outras religiões, como o relato do dilúvio, da confusão das línguas, da criação do primeiro homem e da primeira mulher. Todas as tradições religiosas têm isso, os chamados mitos de criação. Por não sermos um acidente cósmico e sim criados por Deus, se é um propósito na vida, Deus nos disse qual é esse propósito. E qual? O caminho vai dizer que a vida não tem sentido algum. A origem da vida é Deus. A Bíblia afirma que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Isso quer dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando seus próprios meios ou pela razão pura. Então, como é que ele se revela? Se a razão não pode compreender, e se o homem jamais conheceu a Deus, então como ele é, se ele nunca falou com o homem de fato, diretamente.
Rick Warren diz que Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, Ele é a fonte da vida. Aos religiosos de Atenas, o apóstolo Paulo asseverou que é o próprio Deus quem é tudo da vida, respiração e tudo mais. Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 25. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está no Gênesis capítulo 1, versículo 1. Isso nos ensina que é sempre Ele quem inicia o diálogo. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, vimos que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. O Feuerbach vai dizer que não. O homem inventou um Deus à sua imagem e semelhança. Um Deus que é antropomórfico, com características humanas, que vê, que ouve, que às vezes tem asas, às vezes tem mão. Se Deus é espírito, não tem olhos, não tem ouvido, não tem nenhuma característica humana. Senão Ele seria material e teria as mesmas propriedades que nós. Isso significa que nós somos mais parecidos com Deus do que com qualquer outra forma de vida. Não. Somos muito mais parecidos com qualquer outra forma de vida do que com aquilo que nós inventamos, que é o Deus. Até porque diz, segundo a maior parte dos teólogos, a única forma de se falar de Deus é por analogia, ou seja, aproximando, como o caso, Deus tem algumas coisas que nós temos, aí analogia, você traça uma certa similaridade, semelhança, você pega aspectos semelhantes. Ou a teologia negativa, negando, dizendo aquilo que Deus não é. Deus não é isso, Deus não é aquilo. Agora, a teologia positiva, dizer o que Deus praticamente não tem teólogo, a não ser na questão do amor, que Deus é amor, a única coisa positiva que se pode dizer sobre Deus. Qual que é o significado disso? Deus tinha como intenção, com cada uma dessas coisas, acrescentar realização à nossa vida. Porém, tudo isso, especialmente a comunhão do homem com Deus, foi adversamente afetado pela queda do homem em pecado e consequente maldição sobre a terra. Conferir Gênesis capítulo 3. Isso aqui também tem em todas as religiões. O mal entrando no mundo e os relatos são bem diversos. Alguns têm similaridades, similitudes, e a cultura hebraica, judaica, bíblica, ela é mais recente. Tem outras muito mais antigas que ela já tinha esses relatos. Então Deus se revelou foi a essas. Tem escritos. Tem tradição aí. Vemos que mesmo após a queda do ser humano, foi Deus quem tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Ele viu o seu filho ao mundo, não porque o mundo estivesse clamando por si, mas porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está em João capítulo 3, versículo 16. No final do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo se apresenta desta forma: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Está em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. E o caso de Luzia, que pegou fogo, o que se explica? É um humanoide, vamos dizer assim. Ele começou tudo, portanto, ele vai terminar tudo, exatamente como ele mesmo planejou. Conferi lá em Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10. Quando as mulheres foram ao túmulo procurar Jesus, os anjos perguntaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Elas estavam procurando o homem certo no lugar errado. E por que Jesus apareceu primeiro para as mulheres? Porque ele queria que a notícia se espalhasse mais rápido. Não é só fofoqueiros. Neste tempo, ele irá restaurar a comunhão total com a humanidade redimida. Alguns da humanidade terão sido julgados indignos e jogados ao lago de fogo. Conferir Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. E a maldição do pecado será eliminada. Não haverá mais pecado, tristeza, doença, morte, dor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E aqueles que creem herdarão todas as coisas. Deus habitará com eles e eles serão seus filhos. Apocalipse 21, versículo 7. Assim também, quando as pessoas procuram na sabedoria popular, nos livros de autoajuda e nas tradições humanas a resposta para o sentido da vida, jamais acharão a resposta. Mas cada um cria uma resposta diferente. A própria Bíblia diz muita coisa diferente sobre o propósito da vida, desde o Gênesis até o Apocalipse. Sem Deus a vida não faz sentido. Vemos que antes da humanidade cair em pecado e a maldição vir sobre a terra, as seguintes afirmações eram verdadeiras. Deus fez o homem uma criatura social, um animal social. Deus deu trabalho ao homem. O trabalho, na verdade, foi um castigo, porque ele pecou. Para Adão, o castigo foi ganhar o seu sustento através do suor. O seu trabalho é a mulher ter as dores do parto. Deus tinha comunhão com o homem. O homem se separou por livre e espontânea vontade, segundo o texto bíblico. Deus deu ao homem o domínio sobre a terra. Aí que está, Esse domínio não é um domínio destrutivo, é um domínio de cuidado.
E tem se usado muito esse princípio para justificar a destruição iminente da natureza, porque Deus teria colocado o mundo, o universo, sob o nosso poder, sob o nosso domínio. Então, isso é um pouquinho da teologia no dia a dia, com as minhas críticas, porque isso aqui não tem como não criticar, não ver o meu lado, o lado científico da coisa sobre muitos dos temas abordados aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.